O período pós-pandemia pagou seu preço. Com o incremento do home office e das aulas online, o uso excessivo das telas de celulares, tablets ou computadores ganham ainda mais projeção durante a Covid-19. Conforme a pesquisa da Vigitel Brasil, publicada ainda neste mês pelo Ministério da Saúde, um total de 66% da população adulta do país passa ao menos 3 horas do tempo livre por dia em frente a telas. Jovens entre 18 e 24 anos são os que passam mais tempo, conforme revela o documento. Com o fim do confinamento e com o gradativo retorno à normalidade, a questão agora é fazer com que os adultos, crianças, pais e filhos deixem de lado celulares e computadores para, enfim, viverem o dia a dia, seja no convívio ou no aprendizado. Conforme o pedagogo Marcel Neves, tudo depende do equilíbrio. Mas como afastar as pessoas das telas e retomar o convívio diário entre adultos e crianças? É sobre isso que o Direto ao Ponto conversa com um especialista, que também é professor da FADEREX. Eu sou Arthur Ruschel, fique com a gente. Professor Marcel, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um prazer estar conversando com o senhor aqui direto do Direto ao Ponto. Olá, bom dia, Arthur, tudo bem? Obrigado pelo convite, fico muito grato. Agradeço também a toda a tua audiência por toda essa participação, inclusive sobre esse assunto aí que a gente vai falar nesse dia. Professor, antes da nossa conversa, antes de começarmos a entrevista, eu lhe perguntei se o senhor tinha filhos, né? O senhor é casado, tem 3 filhos. Como que foi para o senhor, o professor Marcel e também o Marcel pai, para sua esposa também, como que foi na época da pandemia ter que lidar com 3 pequenos em casa e muito dessa questão de aulas online, telas, celulares, até o senhor, imagino que o senhor tenha feito algumas aulas também de maneira remota, utilizando o computador. Como que foi essa interação entre os pais e os filhos dentro da casa, envolvendo as telas dos celulares e as telas dos computadores? Bom, no meu caso foi um pouco mais tranquilo, Arthur, porque eu tenho uma experiência já de alguns anos com trabalho remoto, então isso, nessa transição, foi um pouco mais fácil e tranquilo. O que dificultou para nós, teve alguns pontos, alguns desafios. O primeiro é porque a minha esposa, ela também veio para o trabalho remoto. E quando a gente faz um trabalho remoto, no caso, a minha esposa, ela também é da área de educação, ela também trabalha com aulas, ela é pedagoga, e ela tinha que fazer atendimentos. E aqui, em casa, a gente tem um escritório só. Então, houve momentos que nós dois estávamos falando e começou a ficar complicado isso. Então, eu tive que me realocar para um outro espaço. Isso gerou um certo transtorno no início, porque eu já tinha todo o meu espaço planejado, e a gente viu que realmente não ia ser possível trabalhar os dois no mesmo espaço. Então, eu tive que me realocar em outro espaço. Quanto às crianças, né? Nas crianças, é modo de dizer, né? Falar os 3 pequenos, eu tenho uma pequena hoje de 13 anos e os 2 são maiores de idade, né? Os maiores de idade, na época, um deles estava terminando a faculdade, ele já tinha tido experiência de vários cursos online, então a transição dele foi tranquila. Já a minha pequena de 13 anos, ela realmente passou por alguns desafios. Eu acho que o primeiro desafio é entender que a aula realmente, a gente brinca que teria que entrar em modo aula, né? Não poderia estar com aquela roupa de pijama, botar uma roupa, ter aquele sentimento de aula mesmo, teria que estar apanhado do seu caderno, do seu livro, focar, ligar a câmera. No início ela não queria ligar, nós tivemos que solicitar ela para que ela abrisse, para que pudesse haver um pouco mais de interação com o professor, e eu vejo que isso foi um grande desafio para os professores, que os professores solicitavam aos seus alunos que abrissem as câmeras e eles não abriam. E aí eu vejo que muitos pais não estavam
presente nesse momento, e aí os alunos acabavam não abrindo. Então, isso aí realmente dificultou, acho que, uma grande parte a interação dos alunos. Mas fora esse primeiro momento, que foi a adaptação, posso dizer que os 3 primeiros meses foram os mais desafiadores. A vantagem de uma criança é que ela se adapta muito rápido, desde que crie uma rotina correta para ela. Mas é claro, professor, atualmente nós não estamos mais em um lockdown, então a questão do home office, aulas online também foram se dissipando ao longo da pandemia, só que a pandemia não acabou, obviamente. Hoje, a gente analisando, a gente percebe a dificuldade hoje não só das crianças, mas também dos adultos, de ficarem distantes das telas dos celulares, dos computadores, e por terem passado por esse momento de lockdown, onde isso foi muito utilizado, a gente percebe essa dificuldade. Como que esse período da pandemia, o período de lockdown, ajudou a, vamos dizer assim, enraizar esse mecanismo, esse hábito de se cada vez mais utilizar as telas dos celulares, as telas dos computadores, para se fazerem as coisas do dia a dia, não só trabalho, mas conexão com as outras pessoas, e como isso também afeta muito a questão dos pais e dos filhos, né, com relação aos celulares, né? Bom, o que acontece? Na verdade, a resposta é simples, né, Arthur? Tem que haver um equilíbrio, tá? Primeiro caso, quando os pais foram para casa, aconteceu o seguinte problema. Principalmente quanto menor a criança, mais agravante era esse problema. Digamos que a criança não tinha, ela poderia ir por uma creche, por uma escolinha de educação infantil, e essa criança não tinha acesso aos pais. Do dia para a noite, essa criança ela começou a ter acesso ao pai e à mãe em casa. O que é o natural dessa criança? Essa criança ela iria procurar a atenção dos pais. Certo, só que os pais teriam que estar trabalhando, teriam que estar em reunião, teriam que fazer as suas atividades e não poderiam dar essas atividades. Aí o que o pai ou a mãe faziam? Ou dariam um tablet, ou dariam um celular, e aí o que acontece? É uma criança que, em muitos casos, inclusive a minha esposa até, esses dias pegou um caso de uma criança que, em torno de 4 anos, que ficava praticamente 8 horas no celular. E então, agora tu imagina uma criança que, em pandemia, ela ficou aí praticamente 2 anos que os pais não podiam atender, davam o celular, davam o computador, e a criança acabou ela entrando num mundo paralelo. Só que agora, com a pandemia acabando, as novas, né, as coisas voltando à sua rotina normal, os pais chegam no final de semana e querem a atenção das crianças. Só que a criança ela acabou entrando naquele mundo, e agora, para fazer esse resgate disso aí, já não é algo tão simples. Porque o foco, a criança entendeu que aquele foco realmente é interessante para ela. Ela tem centenas, milhares de conteúdos ali na altura ali de um clique para ela. Eu sei que não é o foco agora da resposta, mas hoje, para que eu possa fazer esse resgate, eu tenho que entender os interesses da criança. Eu tenho que buscar e criar atividades relativas ao interesse da criança, para conseguir tirar aos poucos essa atenção, porque senão realmente o foco ela vai continuar no mundo virtual, onde ela tem vídeos, onde ela tem atividades, onde ela tem jogos, tudo que ela gosta. E como que os pais podem retomar isso, professor? Retomar, vamos dizer assim, esse protagonismo na vida dos próprios filhos, né? Porque hoje, como o senhor colocaste, no final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, os pais querem poder dar atenção para os filhos, mas os filhos estão totalmente focados na tela do celular. Às vezes, muito questões de jogos eletrônicos, questões até de videoaulas e tudo mais, mas como que retomar esse protagonismo dos pais na vida dos filhos, pensando nesse mundo, nesse universo muito enraizado da tela dos celulares que está causando essa questão nos filhos? Eu vejo que o primeiro intuito dos pais é a proibição, de chegar e dizer, olha, fulano, tu vai poder utilizar o celular de 1 a 2 horas por dia e deu.
Eu vejo que antes de fazer dar essa tomada de decisão, melhor é entender os interesses do seu filho, entender quais são as suas preferências e fazer uma ressignificação de interesses. Então, nada que uma conversa, né? Entender os gostos, quem sabe, em vez de ver esse vídeo, vamos ir para um cinema, vamos passear no parque, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma atividade diferente. Então, ressignificar aquilo que a criança tem como mais divertido e mostrar outras opções. Mas não estou dizendo que isso vai ser uma tarefa fácil, porque isso vai depender da disponibilidade dos pais, e a gente sabe que, às vezes, o final de semana é um período que os pais também estão cansados, também eles necessitam de um tempo para eles, e só que vai ter que haver um esforço mútuo de ambas as partes para que isso possa ocorrer, e principalmente essa parte da ressignificação, de mostrar outras opções, mas isso vai ter que partir dos pais, isso não vai vir do lado da criança. Agora, analisando o futuro, já traçando uma questão de futuro aqui, professor, entre a nossa conversa, o senhor como pedagogo, como profissional da área, o senhor imagina que esse elo envolvendo a criança, as telas dos celulares e os pais, ele vai poder ser balizado, ele vai poder ser, vamos dizer assim, quebrado, essa questão das telas dos celulares muito, muito enraizada no relacionamento entre pais e filhos? Olha, eu sempre eu vou pegar, por exemplo, eu sempre falo que cada caso é um caso, tá? Mas eu vou pegar, como eu falei, eu tenho 3 filhos e eu nunca tolhi a tecnologia, nunca, de forma nenhuma, né? Eu não acredito, sinceramente, que a tecnologia em si é a responsável por isso. Eu acredito nas opções que tu oferece. Se tu só oferece tecnologia como objeto de diversão, objeto de passatempo, objeto de aprendizado, eu acho que isso vai ser uma opção que sempre vai ser a primeira a ser procurada. Então, realmente, eu não acredito nisso e, por experiência própria, não tive experiência ruim em relação a isso. Porém, se a criança ela é só estimulada com isso, é algo natural, como qualquer outro ser humano. No momento que tu mostra outras opções para uma criança, é muito natural que ela mesma deseje procurar por isso. Um exemplo que eu te dou. Eu particularmente, gosto muito de ir em livraria, uma pena que, inclusive, estão acabando. Mas a gente tem aqui na capital uma livraria que é muito legal, um shopping, que agora, por exemplo, também está diminuindo, mas tinha cafeteria, tinha espaço kids. Aí o que eu sempre fiz com as crianças? A gente pegava no final de semana e ia para essa livraria e ficava horas lá dentro. A gente tomava café lá dentro, tem espaço, almofadas, e isso gerava uma relação social entre eu e as minhas crianças. E não era só eu. Quem ia na livraria observava que existia lá dezenas de crianças passeando e ficando muito tempo lá dentro, 2, 3 horas. E aí o que eu acabei de desenvolver nas minhas crianças? Além de eu me dar uma outra opção que não necessariamente eu preciso de um recurso tecnológico, também acabei desenvolvendo interesse pela leitura. Então, existem muitas opções de passeios sadios que existem no mercado. Por exemplo, quantas vezes um pai ou uma mãe leva uma criança no teatro? Existem opções de teatro infantil. Isso eu estou dando um exemplo. Por exemplo, quantas vezes uma criança ela vai no museu, por exemplo? A criança ela costuma ir no museu somente na escola. Por que o pai e a mãe não podem dar essa opção? Então, novamente, no momento que tu gera essa relação de fazer outras atividades com a criança, tu acaba gerando um relacionamento mais sadio, um relacionamento mais afetivo com a criança. Mas, novamente,
eu pergunto quanto a ti e quanto aos ouvintes e leitores, quantas vezes vocês viram alguém num restaurante, por exemplo, e a criança está agitada e o pai dá o celular para a criança ficar parada, né? É um fato que é real, e é isso, em vez de ela pegar, conversar e entender a necessidade daquela criança, entender o que ela precisa, por que ela está assim, a pessoa dá um celular e aí depois a pessoa julga que, não, é a tecnologia culpada. A tecnologia não aconteceu isso, foi tu que desviou a atenção dela para a tecnologia. Professor Marcel, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer conversar com o senhor, um bom trabalho. Muito obrigado e agradeço a todos. Tchau, tchau. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts ou em qualquer tocador de podcast do seu celular. A apresentação foi de Arturo Ruschel, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Até mais!